Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre transações distribuídas em sistemas distribuídos. No controle de concorrência, nós temos inicialmente uma abordagem muito simples, que consiste em haver um único gerenciador de lock. Nesse contexto, todas as requisições de lock e unlock elas serão feitas, direcionadas, requisitadas para esse único gerente de lock. E quais são as vantagens? Ele apresenta uma implementação simples e também um gerenciamento de deadlock extremamente simples, porém como desvantagens há o gargalo e a vulnerabilidade. Estando então em um ambiente distribuído, nós desejamos implementar um gerenciador de lock distribuído. Nesse contexto, cada nó ele manterá um lock local que vai locar ou deslocar as requisições para aqueles itens de dados que vão estar armazenados por aquele site, por aquele nó. Exemplo, um nó A do sistema, ele é responsável pelas tabelas de pagamentos de uma organização. Então, aquele nó será o gerente, o manager, acerca do lock sobre aquelas tabelas. E se um determinado item ele está alocado em um modo incompatível, então requisições de lock para aquele item terão que ser postergadas até que possam ser concedidas. E para isso, o lock deve ser liberado. Quando falamos em gerenciamento de lock, nós podemos enfrentar uma situação de deadlock, onde é na verdade um estado onde cada membro de um grupo está aguardando por um outro membro liberar um lock. E, na verdade, boa parte dos esquemas, dos mecanismos de detecção de deadlock, eles vão funcionar de uma forma muito simples. Eles vão tentar encontrar ciclos no grafo justamente de transação wait for. E então nós podemos, a partir de informações locais, construir um grafo wait for global. Então aqui nesse cenário, nós podemos ver três servidores, onde o servidor X é responsável pelo objeto A, o servidor Y pelo objeto B e Z pelos objetos C e D. Então a transação U ela vai inicialmente realizar um depósito de 10 unidades no objeto D, então para isso realizará um lock em D. A transação B realizará um depósito no objeto B e então fará um lock no objeto Y. A transação U vai realizar um depósito no objeto A, então fará então um lock no objeto A no nó X. E em seguida a transação W irá fazer um depósito no objeto C, locando então o objeto C no servidor Z. E dando prosseguimento, a transação B fará um lock justamente no objeto Y, no objeto B, que está no servidor Y, e a transação V fará uma lock justamente no objeto C, que está no servidor Z. E por fim, a transação W tentará fazer um lock no objeto A, que se encontra no servidor X. Nós podemos ver nesse contexto que justamente alguns nós eles vão conseguir justamente o lock, porém outras operações não vão ter o lock atendido, justamente pois o objeto para o qual se pede o lock está concedido para uma outra transação. Então, de posse desse escalonamento, nós podemos construir o nosso wait for graph. Então, aqui nós temos justamente o cenário, onde justamente se fecha um ciclo, onde a transação W espera pelo objeto A, que está de posse do objeto U, que espera pelo objeto B, que está de posse da transação V, que espera pelo objeto C, que está sendo mantido, está de posse da transação W. Então, nós podemos representar por meio dessa figura à direita, onde apenas ilustramos as transações envolvidas nesse ciclo. Então, de posse desse grafo global, nós podemos identificar um cenário de deadlock. Porém, resta a grande pergunta que vale $1 milhão: como, de forma distribuída, em determinar, construir esse
grafo global e identificar um ciclo. Vamos então ver um simples algoritmo para a resolução desse problema, que é a busca por arestas. Basicamente, esse algoritmo ele vai ter três passos, três etapas. A primeira delas é o início. Então, um nó ele justamente vai enviar uma consulta contendo uma aresta dizendo que a transação T está à espera do objeto U para o servidor do objeto em que a transação U está bloqueado quando o servidor nota que a transação T começou a esperar pela transação U. Na verdade, a transação T ela está aguardando por um objeto, então esse objeto estará de posse de uma transação U. Então, para simplificar, nós representamos apenas a transação implicando a transação U, que possui o lock daquele objeto. E então, nós teremos uma fase de detecção, que justamente consiste em receber essas consultas e decidir se um deadlock ele ocorreu e então encaminhar aquela consulta. E por fim, nós temos uma etapa de resolução, que quando um ciclo ele for detectado, uma transação naquele ciclo ela deve ser abortada para quebrar o deadlock. Então vamos entender por meio de um funcionamento. Aqui nós temos que o servidor responsável pela transação U, ele vai receber a consulta T implicando em U. Então ele vai verificar para determinar se a transação U ela também está esperando por algum outro objeto. Se no caso U está aguardando pela transação V liberar o lock do objeto desejado pela transação U. Então esse objeto, o nó responsável pela transação U, irá então acrescentar ao final daquela lista a transação V, indicando que a transação T está à espera da transação U, a transação U está à espera da transação V. E se a transação V estiver à espera de um outro objeto, essa consulta então será encaminhada. Vale ressaltar mais uma vez que essas mensagens elas são enviadas justamente para os nós que gerenciam as respectivas transações, como também os nós que são responsáveis por aquele objeto de interesse. Antes de encaminhar justamente uma consulta, o servidor deve verificar se a transação que ele acabou de adicionar causou a consulta conter um ciclo. Então aqui nós podemos ver um exemplo, onde o servidor X ele verifica que ele é responsável pelo objeto A e a transação W, que é gerenciada por algum outro nó, ela enviou uma mensagem para o servidor X, pois ela está à espera daquele servidor por não ter conseguido obter o lock. O servidor X, então, vai iniciar uma consulta, indicando que aquele objeto A está de posse da transação U. Então, uma mensagem com a consulta W implica em U vai ser enviado para o nó que possui o Transaction Manager da transação U. Então, esse nó vai inferir que a transação U está à espera do objeto B e encaminhará essa mensagem justamente para o nó que gerencia o objeto B. E esse nó verificará que a transação, o objeto B está de posse da transação V. Então, ele encaminhará essa mensagem para o Transaction Manager da transação V e que, por sua vez, vai identificar que a transação V está à espera do objeto C. Então, ele encaminhará a mensagem para o nó Z. Ao chegar no nó Z, ele concluirá que o objeto C está de posse da transação W. Então, com isso, um deadlock ele vai ser identificado, pois um ciclo foi fechado. E então, qual seria a complexidade desse algoritmo? Então, basicamente, nós teríamos que as transações teriam que ser enviadas para n-1 coordenadores por meio de
n-1 servidores de objetos, requerendo então 2 que multiplica n-1 mensagens. Porém, na verdade, a maioria dos deadlocks, segundo estudos empíricos, nos diz que a maioria dos deadlocks envolvem ciclos contendo apenas 2 transações, o que é um resultado bastante positivo. Bem, toda transação envolvida em um ciclo de deadlock pode causar a detecção de deadlock ser iniciada. Isso pode resultar em mais de uma transação no ciclo ter sido abortada. Vamos ver como um exemplo. Numa situação inicial, a transação V começa a esperar pela transação T, enquanto a transação U começa a esperar pela transação W. Então, se cada uma delas iniciar o processo de identificação de ciclos, então no cenário B, a detecção ela foi iniciada no objeto requisitado pela transação T. Então, justamente, T envia para U, e U vai enviar para W, W envia para V, e V justamente vai concluir que V está aguardando por T. No caso, na letra C, nós temos que a detecção ela foi iniciada no objeto requisitado por W. Então, justamente, haverá o envio e então, justamente, nós teremos a detecção do mesmo ciclo. O que isso pode... Nós sabemos que a resolução basicamente consiste em escolher uma transação aleatoriamente, uma dessas transações e eliminar, abortar. Então, nesse contexto, se cada um desses nós eliminar uma transação diferente da outra, nós teremos mais de uma transação no mesmo ciclo tendo sido abortada, o que é ineficiente, pois apenas uma transação bastaria para ser abortada. Para resolver esse problema, nós podemos atribuir prioridades às transações, então de modo que todas as transações elas sejam totalmente ordenadas. E então, quando um deadlock, um ciclo, ele for encontrado, a transação com a menor prioridade ela será abortada. Nesse cenário, assuma que a prioridade é T maior do que U, maior do que V, maior do que W. Então, nesse cenário, o mesmo ciclo ele seria identificado. E então, a transação W, por ser a de menor prioridade, ela seria abortada em ambos os ciclos. Além disso, nós podemos reduzir o número de situações que vão causar o algoritmo de detecção de deadlock ser iniciado. A detecção ela é iniciada, nesse contexto, apenas quando uma transação de prioridade maior começar a esperar por uma transação de prioridade inferior. No cenário que nós vimos, uma vez que T é maior do que U, a transação T tem uma prioridade maior do que U, então a consulta T implica em 1 seria enviada. Mas no caso onde W é menor do que V, ou seja, a prioridade W é inferior à prioridade V, a consulta W implica em V não será enviada. Isso nos dá uma redução no número de consultas que vão ser encaminhadas. Na verdade, nós podemos entender como se as consultas elas descessem downhill, morro abaixo, de uma transação de maior prioridade para aquela de menor prioridade. Então, nesse contexto, os servidores eles não precisarão encaminhar qualquer consulta de modo que aquele nó ele tenha uma prioridade maior do que o initiator. Muito obrigado.